Já vou pegar o link. Pode dar boa noite, Fernando. Boa noite, gente. Passando por aqui mais uma vez, para a gente iniciar mais um Diálogos do ECA, 30 anos. Hoje, num dia diferente, num domingo, né? E estamos aqui para tentar a participação de Val. Val que tem uma história, Edivaldo Marinho, que tem uma história dentro da política da criança e adolescente. A gente não entrou antes, porque a gente está lutando aqui para a internet de Val melhorar. Ele já foi até para a cozinha, saiu andando por dentro de casa, para ver se a internet funciona como funcionou ontem, né? Que a gente fez um teste e deu tudo certo. Fizemos até uma pequena live aí de 1 minuto, só para convidar o pessoal, né? E estamos tentando aqui para ver se a internet dele consegue segurar, né, para a gente fazer. Ele vai contar a história, né? Val vai contar essa história para a gente. Edivaldo Marinho, que era criança, adolescente no tempo, né, do primeiro encontro nacional de meninos e meninas de rua, em 1989, que aconteceu lá em Brasília. O pessoal, os adolescentes, as crianças ficaram no estádio Mané Garrincha, né, e seguiram encaminhada, né, para a Praça dos Três Poderes, adentraram no Congresso, na Câmara dos Deputados. Então, tem toda uma história envolvida, né, e que a gente espera que a internet de Edivaldo volte para que ele possa voltar aqui e fazer esse diálogo com a gente. Né? Vocês viram aí, quem entrou no comecinho da live, que ele está tentando, a gente também, para que ele possa participar. Estamos chegando ao fim do diálogo, né, do ECA 30 anos, essa fase. Né? Só que a gente tem bem muito mais caminho para andar, porque o Estatuto ele foi aprovado dia 13 de julho de 1990, mas ele só passa a valer, de fato, 90 dias após a sua assinatura. Então, teve um período de vacatio legis, que é um período de vacância da lei. Então, o Estatuto ele passa a valer, de fato, a partir do dia 12 de outubro. Então, até outubro, a gente ainda vai ter alguns momentos aqui de encontro do Diálogos do ECA 30 anos, né? A maratona do Estatuto. Então, a gente vai ter esse momento, que vamos do dia 1, quando começamos lá atrás, ao dia 31, né? E trazendo diversos assuntos, diversos olhares, quem entrou, quem participou, né? Percebeu a diversidade que a gente tentou trazer para fazer esse diálogo. E os diversos olhares, diversas pessoas, né? Que a diversidade ela ajuda bastante nesse processo. Um processo que é muito amplo, muito aberto. Eu acho que agora conseguimos, não está travando nem nada. Então, deixar a Ana Paula Giovanni dar logo suas boas noites e a gente colocar a Val aqui para contar a história dele. Olá, boa noite a todos. Aninha Bertin por aqui, para mais uma noite de diálogo. Esse sorrisão do Fernando é o mesmo que o da gente. Val, quando falou ontem, me encheu de alegria. Foi um momento histórico e consegui resgatar, localizar esse menino que tão eloquente que estava naquela rampa, me fez lembrar o quanto foi difícil a nossa luta. Embora eu nunca tenha feito parte de nenhum movimento de meninos e meninas de rua, eu fazia o meu movimento do meu local de fala, que é aqui no estado de São Paulo. Eu já não era mais considerada moleca naquela época. Em 89 eu já tinha 19 anos, estava no mercado de trabalho,
Mas suas palavras ontem, Val, me fez acordar aqui o gigante dos movimentos sociais. E, aquela imagem me fez refletir muito do quanto dos nossos amigos da mesma idade ficaram pelo caminho por falta de proteção. E acho que o nosso papo hoje vai ser muito em cima disso, da oportunidade, da desigualdade social, do quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe para a gente esse direito à vez e voz, e o quanto nós, que somos militantes de direitos humanos de crianças e adolescentes, queremos levar isso para frente. Nós estamos num momento de dificuldade, de retrocesso, de paralisação, e é através de pessoas como você que a gente busca coragem, busca força e que o sangue ferve nas veias. Então, seja muito bem-vindo e... Gil, vai lá. Emocionou, né? É difícil a gente estar perante um ícone, né? Porque, apesar de desconhecido, o valor do que eles fizeram, não só por mim, mas por todos que vieram depois dele, a fala dele, né? Quando ele fala, aquela fala histórica que está registrada, quando ele fala que eles são marginalizados, que eles não eram marginais, mas que foram marginalizados, é muito forte para o menino dizer. E aí eu acho que dar as boas-vindas a ele é dar boas-vindas a todos aqueles que conseguiram progredir e vencer, sem esquecer daqueles que foram ficando pelo caminho por falta das oportunidades, por falta de política pública, por falta de um tanto de coisas que deveriam acontecer, mas que não aconteceram. Realmente é emocionante, e a gente agradece muito você, né, se esforçar aí. A gente ficou quase meia hora tentando, e o pessoal deve estar na aflição para ouvir você. Então, eu quero fazer a primeira pergunta. O que você mais lembra daquele momento lá em 89, desse discurso que você fez, dessa fala tão bacana que você fez? Bem, boa noite. Me senti lisonjeado com as palavras de vocês dois. Um abraço ao meu amigo Fernando, que fez o convite, super importante para mim. E respondendo a você, eu acredito que o sentimento era de liberdade, um sentimento de liberdade, porque a gente estava dentro de um grupo, que esse grupo sabia os seus direitos e sabia se comportar perante autoridades que colocavam para não. E o não a gente sempre teve. Você, quando é criança de rua, o que mais você tem é o não. Você vai atrás do sim. Então, a gente estava buscando o sim, não o não. O não já tinha. É normal para uma criança de rua, que vive na rua, que trabalhava na rua, ter o não. Era muito fácil ter o não. O difícil era ter o sim. Então, quando o nosso grupo que dá a ideia de união, para vocês terem ideia, aqui na Paraíba foram 45 crianças para Brasília dentro de um ônibus. A gente passou 3 dias para ir, 3 dias para voltar, mais ou menos. O ônibus chegou intacto. A gente, os assistentes sociais, os educadores de rua, se admiraram do comprometimento que as crianças daquele tempo, porque a preparação foi muito bem feita nas bases. O movimento de rua aqui na Paraíba, ele trabalhou muito bem, eu acho que no Brasil também, mas aqui em João Pessoa, a gente fez um trabalho de base muito consciente para conscientizar todos os meninos da necessidade de organização, de aceitar que a gente está ali com um propósito e, o mais importante, buscar uma melhoria. Porque menino de rua, naquele tempo, não posso dizer hoje, mas naquele tempo, graças ao que a gente conseguiu, era tipo cachorro sarnento, que você não tá nem aí para nada. Qualquer pessoa pode chegar, pode bater, pode empurrar, pode xingar, pode levar. E invisível, né? Invisível. Invisível, porque ninguém, quando adulto, quer defender uma criança, quer defender, como naquele tempo era chamado de cheira-cola. Ninguém quer se meter. Então, trombadinha, era Pivete. Pivete, era o ralé da sociedade. Então, você não tinha por que ser defendido por adultos que não queriam se envolver. Então, foi um momento único
e dizer aquilo sem medo de ser punido, e eu acho que uma coisa bem interessante é que Val, eu digo, eu nunca tinha escutado aquela frase, nunca escutei da boca de ninguém, não foi mandado, não foi A, não foi B, eu nunca me preparei para fazer nenhum discurso, nunca escrevi discurso nenhum em papel, porque não vou me preparar, não. Todos os meus discursos foram na hora. Foram na hora, foram feitos na emoção. Eu tenho uma foto minha no Congresso Nacional, que eu discussando, eu fiz um símbolo, que eu levantei o braço assim, que se remete aos Panteras Negras. Mas só que hoje, eu com 48 anos, que eu vim saber disso. Que não tinha nada a ver para mim fazer aquilo. E aquele braço erguido para mim, queria dizer o quê? Força, esperança, vamos conseguir. Não tinha nada a ver com eu saber que uma criança, eu tinha o quê, 16, 17 anos naquele tempo, era um símbolo dos Panteras Negras. Principalmente, Val, porque anos antes, pouquíssimos anos antes, nenhuma criança e adolescente tinha direito à voz. Nós que somos engajados nos movimentos, quando o Fernando disse que você ia participar, para mim passou um filme dos últimos 30 anos. Aliás, dos últimos 45, quando a gente não tinha direito à fala. E quando eu vi aquela imagem, o filme mesmo, de vocês inundando aquela rampa, representando o sangue novo, o que a gente queria para o futuro, realmente eu fiz um resgate histórico do quão difícil é para as pessoas entenderem hoje o que é que está ameaçado. Quem nunca... O Gil colocou que os meninos e meninas de rua eram invisíveis. Eu até faço até uma outra colocação, não eram invisíveis. Eram... ninguém queria ver. Era um estorvo, era o projeto de higienização das ruas, de não quero ver a realidade, era muito forte. O extermínio era muito forte. Eu perdi muitos amigos por ação truculenta de polícia, por realmente ser os filhos de ninguém. Todo mundo podia bater, todo mundo podia botar de lado como se de fato fosse um cachorro sarnento, explorar a mão de obra, usar sexualmente. Era uma mão de obra barata e descartável. Então, lembrar desses últimos 30 anos, ou lembrar dos últimos 20, é fazer a gente entender qual é a necessidade de hoje levantar mesmo a sociedade, para que a gente não perca, para que a gente não retroceda em nenhum direito. Mas eu gostaria que você falasse, além daquele momento, como é que foram os dias seguintes, ou como é que foi entrar dentro do Congresso naquele momento. Entrar dentro do Congresso, eu soube no dia que eu ia discursar no Congresso, mas não tinha sido avisado antes, eu soube no dia. Então, e como eu sempre tinha um discurso preparado, veio o que vem na minha cabeça. E essa frase, que até hoje aqui na Paraíba é muito lembrada, não somos marginais, somos marginalizados, ela também, ela veio na emoção, porque você ser colocado, você já nascer negro, no Brasil que finge que não é negro, você nascer pobre, você tem uma família, que eu vou dizer, eu gosto de falar de famílias desestruturadas, mas eu gosto de falar de famílias atípicas. Eu fui criado só pela minha mãe. Eu sou de uma família atípica, não desestruturada. Então, chegar nessa situação de entrar, poder falar para várias pessoas lá dentro do Congresso Nacional e ser ouvido, caramba, é muito prazeroso. Quando você vê milhares de repórteres tirando foto sua, lhe perguntando isso e aquilo outro, a gente sabe o que é a mídia no Brasil. Conhecemos nossa mídia. E outra, uma criança, como o pessoal diz, né, criança não mente, mas criança mente sim. Criança mente, que eu fui de rua e a gente mentia danado para sobreviver. Né? A gente tem que se virar nos 30. Então, era de uma importância que a gente eu não ia perder o momento de poder, vou dizer, extravasar.
extravasar que vários e vários educadores sociais queriam dizer ao Brasil. E eu estava sendo portador daquilo, do que eu podia falar. Então, eu me senti lisonjeado com o direito de poder falar no Congresso. E teve um vídeo que veio do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, interessado a mim, para, acho que era 20 anos do Direito Universal da Criança. Quando eu cheguei lá em Brasília, novamente, que eu fui algumas vezes para Brasília, na hora da minha fala, eu disse que era mentira, que era tudo mentira, que não existia direitos universais da criança, que até hoje não existe. Vivemos num país que tem leis maravilhosas, como o Estatuto, como o ECA, leis maravilhosas, mas o nosso povo não está acostumado a seguir. O nosso povo tem que aprender a seguir as leis, a entender o que é direito, que a mulher tem direito, que a criança tem direito, que o idoso tem direito. Parece que nós vivemos num país que ele não importa. Que eu acredito que a escola é a base e a família. A família é a primeira sociedade que a gente encontra, que a gente tem. E a criança de rua, o menino de rua, não tem essa sociedade, não tem a lógica dessa sociedade, não entende que a família é um passarinho solto de uma criança, um menino de rua. É um passarinho solto. E como novamente a gente se reuniu de momento espontâneo, de forma espontânea, e conseguir aprovar o ECA, um estatuto que é para todos, para filho de pobre, de rico, para negro, para branco, para amarelo. O estatuto engloba todos, o estatuto não defende José, Antônio, Pedro, não. Ele defende o quê? A infância e a adolescência, essa fase tão complicada da vida do ser humano. E principalmente para a gente, criança de rua, que não tinha direito nenhum. E quando se assiste o vídeo do segundo encontro, tem depoimentos maravilhosos. Eu sempre me emociono, que eu participei disso, eu vi isso. Crianças, sendo crianças, protagonistas, falando. O envolvimento dos adultos foi muito pequeno. É quase que Helena fala no vídeo, fulano fala no vídeo, mas é muito pouco, é mais crianças entrevistando crianças sendo crianças. Então, foi mágico. Foi um momento da minha vida que, como eu falo para minha esposa, que também conheci minha esposa através do movimento, há mais de 30 anos que a gente está junto, não tem, foi um momento ímpar. Foi um momento ímpar na minha vida. Você estudou? Estudei. Você fez o quê? Eu terminei o segundo grau. Não buscou faculdade, não? Não busquei faculdade porque eu não, até hoje, com 48 anos que eu não vejo um curso que me agrade. Sempre me agradou o quê? Lecionar. Eu sempre gostei de ensinar. Mas depois que eu tive a experiência de lecionar em uma escola aqui perto, eu descobri que vivemos novamente numa sociedade que existe professores que fingem que ensina e tem alunos que fingem que aprendem. Então, para ser mais um professor que vai ensinar só para receber o salário no final do mês, eu estou fora. E os outros cursos não me interessavam. Eu te perguntei isso porque a sua fala ela é muito presente nos nossos dias dentro do sistema de garantias de direito, entre assistentes sociais, psicólogos, técnicos, etc. Quando você falou de que não é família desestruturada, e a gente ouve muito isso. Então, quando você traz essa fala falando que não é família desestruturadas, mas é a minha família diferente, é algo que a gente luta no dia a dia hoje para ter que desmistificar esse tipo de coisa, porque é uma forma de criminalização da pobreza. Falar em família desestruturada é uma forma de criminalizar a pobreza. Então, quando você traz essa fala, para mim ela é muito importante. Por isso que eu perguntei se você tinha estudado. Mas, eu estou estudando serviço social. Eu fiz direito e estou estudando serviço social. Vem ver a grade do serviço social. Venha ver a grade do serviço social e se apaixonar tanto quanto a gente. Porque parece que reproduz ali tudo que está guardado dentro do peito. Eu já pensei em fazer serviço social, mas quando eu trabalhei com alguns assistentes sociais, eles trabalham mais de uma forma acadêmica. E a gente, que eu fui criado na rua, trabalhando, me virando nos 30, tive o prazer de trabalhar como educador social,
Então, eu trabalhei com 2 educadores sociais, 2 assistentes sociais. Então, a forma deles verem a situação é uma forma mais acadêmica. E a gente que está, entre aspas, já nasceu na rua, sabia da forma crua, como se trata uma criança, como chega, como abordagem, o não. Porque uma criança de rua aceitar um não, é aquela situação de a gente sempre chamar os adultos de tia, de tio, entendeu? Como se quisesse pedir alguma coisa, sempre de uma forma de pedindo. Então, quando eu vi a situação desses assistentes sociais trabalhar dessa forma mais acadêmica, não, porque a gente tem que fazer um projeto, não porque isso, porque aquilo, eu disse, não é o que eu quero ir, não. Sim. Vou te corrigir. Eu também tinha essa visão, me deparei com muitas profissionais que têm um olhar extremamente técnico, mas a gente que tem calor no coração faz diferente, tá? E a gente precisa, sim, de pessoas que vêm da base, que vêm do chão de fábrica, que vêm com a experiência da rua para trazer para o olhar técnico. A gente precisa, sim, Val. Ah, chega de ter pessoas que têm só conhecimento teórico. Decidindo. O conhecimento teórico só dá para a gente uma carteira, certo? Uhum. Mas a gente que tem conhecimento prático, a gente que viu nossos amigos morrerem na mão da polícia, nós vimos nossos amigos sucumbirem ao crime, a gente que tem conhecimento de causa, a gente olha diferente. O conhecimento teórico não tira isso do coração. Pode vir com a gente, sim. Venha porque o mundo precisa de mais pessoas com esse olhar. Só um minuto. Não estou falando que você não vai se frustrar, não, tá? Não estou falando que é uma profissão que traz só alegria para a gente. Porque nós vamos, sim, encontrar os burocratas pelo caminho, as pessoas que desistiram, as pessoas que cursaram, mas não conseguiram desenvolver a humanidade no olhar. Mas a gente não perde isso no banco acadêmico, não. Eu acredito dessa forma, que não é o que eu quero para mim. Entendeu? Se formar em uma profissão que não lhe agrada, eu não vou estar quebrando minha cabeça sem poder gritar, sem poder falar, sem poder, como você ser podado. Então isso não. Hoje eu trabalho de motoboy. É uma profissão de liberdade. Eu não sou muito de estar. Não que eu não queira aceitar ordem, mas como você, sendo profissional dentro da área, você sabe que você não vai fazer quase nada sozinho. Você sempre vai estar pedindo. Você vai estar sujeito a um projeto seu ser aprovado ou não. Então, estou fora. De fora você consegue fazer mais, então, né? Com então, certeza, continue. Com certeza. Algumas pessoas têm Minas Gerais, São Em Minas Gerais, a gente parou de te ouvir em Minas Gerais, quando você falou de Minas Gerais. Tá travando um pouquinho, ó. Entrou em duas janelas. Cancela outro, então. Porque eles ficam puxando a internet em 2 lugares. Tem que fechar um. Val? Tá conseguindo ouvir a gente? Oi, Val. Oi, querido. Tua câmera tá fechada, Val. Tem que clicar para abrir. Tu tem que clicar lá para abrir. Eita, agora fedeu. Não, mas a sua voz está saindo. Uhum. Tu tem que aproximar para ver onde tem lá a telinha da câmera, perto do microfone. E aí tu consegue abrir. Pronto. Oi.
Agora estamos te vendo. Beleza, voltou. Então, Val, Eu acredito. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Val. E aí, é uma coisa que eu sei, porque isso é corriqueiro aqui no Nordeste. E eu sou aqui de Pernambuco, tu é aí da Paraíba. Fala para o pessoal saber como é que agia o Esquadrão da Morte em relação às crianças e adolescentes que viviam em situação de rua. Eu acho que o Esquadrão da Morte funcionava mais ou menos como na ditadura, né? Você ia dormir e não acordava. A pessoa dormia no meio da rua. Quando menos espera, fulano sumiu, acabou, se ninguém mais viu. Pronto. Aí quem você vai... Oi? Isso aconteceu agora em 93, a última grande chacina que aconteceu, e esse mês faz 27 anos, foi a chacina da Candelária, né? Onde mataram muitos adolescentes que viviam em situação de rua. Pronto, traga essa história pra gente, Val. Como é que isso acontecia aí na Paraíba? Como eu estou tentando te explicar, Fernando. Era meninos que na reunião não apareciam mais. E o que aconteceu com fulano? Cadê fulano? Vamos atrás. Fulano sumiu. Poxa, como é que se some? Aí apareceu morto em tal canto. Que aqui em João Pessoa tem umas praias meio desertas. Então o que acontecia é que era desovado lá. Só que uma criança que não tem registro, não anda com documentação, a família não reconhece. Então, tipo, você passa 3, 4, 5 dias sem aparecer em casa. Para a família é normal. Então, esse menino passou 6, 7, 10 dias sem aparecer em casa, para a família também era normal, só que ele já estava morto. E a gente perdeu vários meninos aqui em João Pessoa. Tipo, menino quando começava a perturbar no comércio, acabou-se. Era muito mais fácil para o dono pedir um favor a fulano, a ciclano, e o menino sumir. Já que não ia ter boletim de ocorrência, não ia ter queixa de... Se não fossem os educadores sociais que fossem atrás para saber o que aconteceu com fulano, com ciclano, essas crianças tinham sido, tipo assim, abduzidas. O Fernando citou aí o massacre da Candelária, mas eu também passei por uma experiência assim em 1994, que eu também perdi uma familiar justamente por conta de morte que era encomendada por milicianos, pelos comerciantes, que até a gente tomou conhecimento que havia um consórcio de extermínio daquilo que eles não queriam na sociedade. E eu tenho uma história dessa na família e talvez seja um dos pilares que me traz aqui e não me deixa desistir. Eu também perdi uma prima, exatamente, foi assassinada brutalmente, de forma muito chocante para a família toda. E isso aconteceu em 94, eu estava grávida do meu primeiro filho. Então, a gente acredita que até hoje aconteça, que até hoje exista. A sociedade hoje, ela está mais temerosa a isso. Porque quando vemos um mendigo deitado na frente de uma loja e alguém chega, joga água para ele sair dali, aquilo ali era corriqueiro para a gente que era criança. Hoje temos a internet, que é um grande, vamos dizer assim, um canal de ajuda, é um canal duas mãos, tanto ajuda como atrapalha. E saber que hoje está tudo sendo divulgado na internet, já imaginou se fosse divulgado naquele tempo o que os policiais faziam, o que os mandados faziam, sendo filmado, as atrocidades que a gente teria hoje filmada. Eu apanhei numa cidade aqui em João Pessoa,
na Paraíba, chamada Campina Grande, que é a segunda maior cidade. Eu e o meu amigo Damião, que é lá da cidade de Pambal. A gente já era subcoordenador do movimento de rua, só que a gente era pirralho, tinha uns 16, 17 anos. A polícia deu na gente porque a gente estava de 12 horas da noite procurando um endereço lá em Campina Grande. Aí chegou 2 carros de polícia, aí mandou a gente encostar. Documento? Tem documento? Não. Vocês estão fazendo o que aqui? São de onde? Ele é de Pombal e eu sou de João Pessoa. A gente veio para o encontro de menino de rua e assim, tentamos explicar a situação. Não, o pau comeu solto. E quem apanhou? Eu apanhei. E até hoje eu fico pensando nisso. Se aquilo ali tivesse sido filmado, e ele ainda ameaçou a gente de colocar uma cela com os adultos, que a gente sabia que era proibido. Desde aquele tempo que criança não podia ser enjaulado com os adultos. E ele ameaçando a gente. E a gente, não. A gente não vai para aquela sala, não. E terminou que uma juíza lá de Campina Grande ligou, mandou liberar a gente. Agora, por que eu apanhei? Porque eu era negro e estava na rua à noite, 12 horas, procurando um endereço. O meu biotipo não é que a polícia vai aceitar que esteja procurando um endereço que mais de apartamento. Vocês estão procurando nada, vocês estão querendo roubar. Vem cá, que você já achou que você estava procurando, né? Porque não tinha o direito de ir e vir, né? Eles botaram a gente naqueles Opala antigos da Polícia Militar, que não podia nem botar o pé no pé de trás. A gente botou os pés, que não tinha onde botar os pés, levou mais cacete, porque botou os pés no banco. Hoje a gente ri, mas é de nervoso, né? Hoje eu dou risada da ignorância da que aqueles agentes fizeram. Mas hoje acho que não tem muito o que reclamar, não, que já passou. Então, eu não consigo deixar de me emocionar justamente por ter vivenciado isso. E eu costumo falar aí nas formações que a gente dá. A única diferença de mim para você, Val, é a CUTS. Eu nunca apanhei de polícia porque os meus amigos apanhavam. Meus amigos desapareceram. Meus amigos, em 1993, quando teve uma virada de cadeia aqui no meu município, eu vi muitos colegas de escola que apareceram a carinha deles como mortos na rebelião. Então, nós ainda vivemos numa sociedade que seleciona e não podemos tapar o sol com a peneira. Nós ainda somos selecionados pela cor da pele. Então, eu me engajei no movimento justamente por nunca concordar que um ser humano possa ser rotulado ou avaliado pela sua cor de pele ou pela sua origem social. Quando eu fui cursar serviço social, eu me lembro que a primeira resposta para perguntar, e aí, o que você quer aqui? Eu fui cursar com 36 anos. E eu já brinquei logo de cara dizendo, eu vim aqui porque eu defendo uma classe social que são os P's da sociedade, e eu sou bocuda mesmo, para quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum em soltar o verbo. E aí a professora ficou com aquela carinha assim, e eu falei para ela, eu vim aqui porque eu quero aprender a defender muito mais os pretos, os pobres, os periféricos, as putas. E aí eu choquei a sala inteira. Porque realmente, quando a gente está na trincheira e a gente precisa entrar na frente para evitar qualquer tipo de violência, porque o outro é selecionado pela sociedade, porque ele não tem direito à voz, a gente tem a obrigação de fazer isso. A sua história ela mexe demais comigo, porque eu perdi muitos dos meus amigos no decorrer, perdi pelo caminho, porque a minha mão não alcançava todo lugar. Então, fala mais para a gente, porque hoje é o seu dia. Hoje nós estamos entregando aquele microfone de novo
aquele microfone que você falou no Congresso. Solta o verbo aí para gente. Eu acredito o seguinte, que é bem diferente para a nossa sociedade, um negro está falando alto e um branco está falando alto. Um negro está falando alto é barraco. Um branco está falando alto é uma forma de expressão. Está exercendo o direito dele. Coisa. Sendo o direito dele, mas ele não tem direito porque ele já é negro. Fui criado nessa sociedade de julgar a foto, não o filme. Você tem filhos, Val? Tenho 3 filhos. Tenho 3 filhos e tenho um neto. Graças a meu bom Deus, nenhum deles nasceu mais escuro do que eu. Com a minha esposa, os piados nasceram já puxando mais para ela. Quando a gente fala, o que eu queria... Você falou dos seus filhos. O que é ser negro no Brasil? Pode perguntar. Pode falar o que é ser negro no Brasil. Conta pra gente. Não, eu não queria atrapalhar o seu raciocínio. Pode falar o que você estava dizendo, de você queria que a sociedade entendesse o que é ser negro no Brasil. Para você ter... Aqui no sertão da Piba, a miscigenação chegou um dia desse. Viajava para o sertão da praia, havia casais negros e casais brancos. Tipo, no sertão do colonialismo, não era normal um branco casar com um negro. Era para eles normal um negro casar com outro negro. Porque cidade pequena, todo mundo está vendo, todo mundo está se olhando. Então não é fácil fazer uma miscigenação de dizer que eu, branca, eu quero casar com um homem negro, ou vice-versa. Que a sociedade não vai, né, olhar com bons olhos. Você é doida? Você já viu negro médico, negro fazendeiro? Você já viu negro advogado? Sempre fomos a ralé da sociedade. E no sertão era mais fácil ainda. A Araci está mandando um abraço para você. Ela não está conseguindo acessar o chat. E ela falou que nos dias dos avós está te mandando um abraço como avô. Ao aproveitar que você falou dos seus filhos e do seu neto, aí eu queria te perguntar se de alguma maneira você participou do sistema de garantia de direito, ou num conselho de direito da criança, ou teve alguma relação com o conselho tutelar, os órgãos, né, que o estatuto criou, você chegou a precisar deles? Não precisa entrar no caso, se realmente aconteceu, é só para a gente saber se vocês tiveram que ter acesso ao conselho, ou ao conselho de direitos. Val? Alô? Acho que ele travou, Fernando. Fernando. O microfone. Você também está sem fone, Fernando. A gente não está te ouvindo, Val. Não estamos te ouvindo. Ele não está falando pelo jeito, Fernando. Mas a imagem está congelada. A imagem está congelada. Bom,
Vamos ver aí se Val recupera a conexão, mas trazer as pessoas que estiveram naquele momento, né, principalmente no segundo congresso, é muito importante. Importante porque também, em 1989, teve a aprovação da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Também foi mais uma ferramenta de luta. Né? Em 88 teve a Constituição, e passados esses 30 anos, muita coisa ainda falta ser efetivada. E fazer esse debate, trazer a fala de quem estava lá, trazer esse discurso que o Val trouxe, que a Helena trouxe, que o Marquinhos trouxe, que o doutor Bené trouxe, né? Que o doutor Olímpio, que na área da magistratura, trouxe. É importante para que a gente faça essa reflexão da nossa prática. Porque a nossa prática, ela vai dizer quem a gente é. A teoria, ela vai ajudar, a parte acadêmica, vai ajudar a gente a chegar a outros degraus, mas a nossa prática é quem vai dizer e definir de fato o que a gente é, o que a gente foi e o que a gente pode fazer para que outros se espelhem e continuem nessa batalha. Está conseguindo ouvir a gente, Val? Eu não sei se ele está conseguindo. Não, a voz não está chegando, Val. Está ouvindo agora? Mas sua voz não está chegando aqui. Está tentando ainda. Eu vou continuar um pouquinho, depois eu passo para a Ana, a gente vai ficar tentando com o Val. É importante, e aí trazendo um pouco dessa coisa que Val trouxe, né? Porque é o seguinte, rico é cleptomaníaco, pobre é ladrão, né? Então, existe esse estigma. E aí a gente vai voltar para a construção histórica do Brasil, onde os negros, né, eles estavam na condição de escravidão, né? E não, assim como os índios, né, eles não tinham alma, né? Os índios só passaram a ter alma por uma decisão de Portugal, né? E os jesuítas também pressionaram, né, para que eles tivessem alma, né? Até então, os donos verdadeiros do Brasil, eles não tinham alma. E isso tem a ver com o nosso histórico, né? O estereótipo de a polícia sempre abordar a pessoa negra, a pessoa que está mal vestida, né? Como que aquela pessoa seja a pessoa que está sendo o ponto de procura das autoridades policiais. Existe a questão do estereótipo. O estereótipo fica marcado como aquela pessoa, aquele perfil, aquela classe social. Isso fica muito desenhado. E fazer esse desenho, um desenho que vem do tempo da colonização, do tempo da escravidão, que se fortaleceu principalmente no Rio de Janeiro, quando a capital deixou de ser o Rio de Janeiro e passou para Brasília. Isso foi muito forte, né? O processo de favelização da periferia, dos negros saírem, né, do centro e irem para as bordas da cidade, né? Isso é a construção da questão da marginalidade, né? De não estar no centro, de não estar no asfalto, de estar em cima. Então, tudo isso é construído, né? E isso está lá.
Tem livros importantes que trazem esse contexto. A gente pode ver isso em Raízes do Brasil, a gente pode ver isso em Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, né? Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, pai de Chico Buarque de Holanda, né? E que é um livro de 1937, mas que traz essa história. É perceber que o Brasil, ele tem isso sim. O Brasil, ele tem preconceito, e o preconceito agora é bem maior, Val, porque ele não é só com a pessoa negra, ele é com a pessoa lésbica, com a pessoa gay, com diversos outros segmentos, né? Diversos outros segmentos. Então, a luta contra a mulher, que hoje é muito forte. Então, a gente vive num país onde a gente está no fundo de poço, onde o chefe de Estado quer que todo mundo tenha uma arma. A gente não sabe para quê. Eu acho que seria porque os policiais todos vão ser demitidos, os policiais civis, militares, inclusive o exército também, todo mundo vai ser demitido, porque se cada brasileiro tiver uma arma, não tem necessidade de ter exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, polícia civil, sistema penitenciário, não tem motivo de ter nada. Cada um vai ter a sua, né? Então, a gente está vivendo, na verdade, numa sociedade nesse sentido, do fazer viver e deixar morrer, né? Mas aí, era esse recado que eu queria deixar e ver se Val já conseguiu recuperar a conexão para a gente poder continuar. Tá ouvindo, Val? Não tá ainda. Manda aí, Ana. Pegando sua fala aí, Fernando, sobre o contexto sócio-histórico do Brasil, a gente só entende o comportamento dos brasileiros se a gente estudar a própria história. Se a gente pegar... você deu várias sugestões aí de leitura, e para quem não gosta de ler, a gente pode até indicar filminho, né? Tem um filminho bonitinho chamado Carlota Joaquina, que ela conta como é que foi a chegada... Estão me ouvindo? Sim. Sim. Como é que foi a chegada? Como é que foi a chegada da corte portuguesa aqui? Como é que foi a invasão da corte portuguesa? Que, de repente, chegaram 10 mil pessoas aqui e ocuparam todo o território. Tudo que havia de habitação foi tomado em nome do rei, em nome da coroa portuguesa. Tá? Essa questão da marginalização, o atamento da questão do afavelamento da cidade do Rio de Janeiro, principalmente, ela vem dessa história. E esse comadrismo... Cadê o Fernando, meu professor de história preferido? E esse comadrismo que a gente vê ainda enraizado no comportamento dos brasileiros, ele vem disso, porque você tinha duas opções, ou era sair do meio e se ajeitar para o meio do mato, ou invadir os morros, ou era ficar morando na sua casa como serviçal da coroa portuguesa, como serviçal dos nobres covardes que vieram fugindo, não é isso? Então, a gente só consegue entender a nossa história, o comportamento humano ou o comportamento da sociedade, se a gente conhece a própria história. É a partir disso que o nosso olhar modifica no banco acadêmico, quando eu entendo que culturalmente aquela família aprendeu aquilo, ela reproduz. Então, quando a gente vê um comportamento mais agressivo de famílias que são abordadas indevidamente, seja pela assistência, seja pela polícia, é porque esse ranço da violência e de nunca ter direito a vez e voz, ele ainda é muito forte na nossa sociedade. Porque eu só tenho local de fala enquanto mulher. Enquanto mulher, eu passei passei e passo ainda por diversos gargalos de preconceito. Eu ainda, para me colocar enquanto mulher, enquanto cidadã,
de direito, eu preciso ter trabalho dobrado do que os meus colegas. Então, quando você fala da sua mãe, Val, que você você foi, não tinha pai, você foi criado por uma mulher negra, então, para ela, era muito mais pesado do que era para você. E possivelmente, você que criou seus filhos com uma companheira, os seus filhos com a presença dos pais, e já nascidos sujeitos de direito, certamente que o peso para eles ainda é grande, mas é menor do que foi para você. Bem menor. E para a gente... e para a gente falar numa sociedade mais justa e igualitária, a gente precisa estudar a nossa história e entender que a sua dor é a minha dor. Quando a gente escuta os levantadores de bandeira conservadores falarem que direitos humanos é direito dos manos, que direitos humanos servem para passar a mão na cabeça de vagabundo, eu fico me perguntando quantos vagabundos não são fichados, porque o comadrismo no nosso país ainda permite que o filho do branco seja tratado de forma diferenciada dentro de uma delegacia. Eu tenho um exemplo para contar disso, Ana. Olha só como é que são as coisas. Quando meu pai foi assessor do prefeito no meu município, a polícia tinha uma lista do endereço das autoridades da cidade. E aí o vizinho ligou, porque eu estava dando uma festa, jovem, estava dando uma festinha, e aí a polícia chegou. A hora que chegou no endereço que viu quem que era, que é o filho do fulano, não, fica tranquilo, estou indo embora. Quando o vizinho foi reclamar com meu pai foi na polícia, por que vocês não fizeram o BO contra o meu menino que estava lá? E aí, não, porque a gente não pode, o senhor não podia fazer isso com o filho do senhor. Olha, que eu nem falei nada. Eles podiam ter pedido para baixar o som, podiam ter pedido para fazer o que quisesse, ou entrado e vistoriado e etc. Mas a polícia tinha a lista dos endereços. É uma coisa surreal, né? Isso está impregnado na nossa sociedade. Você sabe em quem você está batendo. Os estereótipos, né? Os estereótipos. Eu acredito que eu não tenho a solução para o Brasil, para o nosso Brasil, mas eu acredito na solução, que seria a escola, a educação. O filho do negro, o filho do branco, o filho do pobre, o filho do amarelo, com a mesma educação. Com a mesma educação, sendo criado, sendo alfabetizado do início até a universidade. Não adianta negro ter cota se negro não consegue chegar na universidade. Se eu estou terminando a 8ª série, o primeiro grau, e já tenho que trabalhar, de que adiantou as cotas? Para mim, que não cheguei nem na universidade. De que adianta colocar cotas? Como poderia dizer? É uma forma não vou dizer de calar a boca, mas de que adianta me dar cota se eu não consigo chegar lá? Eu não consigo nem terminar o fundamental. A minha família tem que me tirar da escola para me botar para trabalhar. Eu vejo a situação do meu pai, da minha mãe, eu tenho que ajudar em casa. Aí de que está servindo as cotas para mim se eu não chego lá? É benéfico, é show de bola, é benéfico. Mas como vai me ajudar se a minha base é fraca? Quando se terminar hoje o segundo grau, é porque existe uma corresponsabilidade, né? Às vezes a gente não consegue fazer com que as coisas andem em conjunto nas esferas municipal, estadual, federal. Elas precisam andar juntas. E aí, por exemplo, a educação no ensino fundamental é responsabilidade do município. No estado, a educação é responsável até o ensino médio, da 5ª série, né? Ensino fundamental até o ensino médio. E isso é que, às vezes, nessa engrenagem toda do sistema que a gente vive, nessa repartição de poderes e etc., ela é importante, mas ela, para chegar a atender isso que você está falando, e eu concordo com você, é necessário que você tenha do começo ao fim escola pública de qualidade, escola que dê acesso igualitário a todos. Isso é fundamental, isso é preceito constitucional, inclusive, que a gente não está cumprindo, o que deveríamos buscar para que isso acontecesse. E o que precisaria, talvez, mexer é como você acompanhasse melhor essa distribuição dessa responsabilidade,
Porque assim, ó, é muito fácil, como você colocou, o governo federal dá o dinheiro, mas aí o cara não aplica o dinheiro lá na base. Ou então, se ele não aplica o dinheiro some no meio do caminho. É isso que é o difícil no nosso país, talvez. Complementando na sua fala, Val. Eu acredito que o que acontece é o seguinte. Tá cortando, meu amigo. Tá cortando, que dó. Puxa vida, tá cortando, Val. Val. Tá cortando. Puxa. Oi, fala para mim, fala, volta. Vamos ver se voltou. Não voltou a sua voz pra gente ainda. Ela tá. Sua voz não tá chegando, meu amigo. Fernando? Oi. Tá ouvindo? Tô sim. O microfone dele desligou de alguma maneira aí para você, não? Eu não tô ouvindo, não. Tá normal. A É a gente não tá internet ouvindo. lá que tá travando. Deve ser a internet dele. Deve ser a internet. Até congelou lá agora. Ele vai ter que recuperar. Mas assim, gente, continuando só para dar encerramento à questão do meu raciocínio, a gente concorda com o que o Val está colocando com relação à educação. A educação é que vai transformar mesmo, né? E ela precisa ser pública de qualidade, diferente do plano que está sendo feito no momento, onde se está tentando fazer com que a escola privada, a escola particular, tenha um alcance maior no país. Esse momento de pandemia, referente à educação, a gente já falou isso nas nossas lives, né? É um momento que eles estão, na minha opinião, fortalecendo esse lado da privatização do ensino, para que se possa ir eliminando as vagas escolares através até da própria utilização do EAD. Então nós precisamos estar muito atentos. Como foi difícil a luta, por exemplo, para a concretização do Fundeb. O governo entrou com proposta horrorosa, que caiu, o Congresso teve que votar e reformular, deu outro relatório, agora foi para o Senado, para que as coisas continuem tendo recurso para os professores, tendo recurso para a educação, um maior número de recursos. Então, tudo isso aí faz parte do sistema de garantias onde todos nós estamos trabalhando, né? Fazendo uma análise aqui das cotas afirmativas, recentemente, o advogado que foi impedido de usar o elevador das autoridades e que entrou com processo, a gente ainda vê o negro ocupando os espaços, mas ainda a sociedade ainda olhando com os olhos de preconceito. Oh, meu Deus. Consegue falar, Val? Não tá chegando a voz. Não. Alguém colocou, a Ângela colocou aqui que a educação transforma, e a gente precisa falar da educação transformadora, não apenas aquela no ensino-aprendizagem, mas lembrando que o núcleo de socialização, que é a escola, trabalhar a questão do bullying, trabalhar a questão do preconceito racial, da xenofobia, de todas as formas de preconceito contra os nossos semelhantes, isso precisa ser discutido dentro do ambiente familiar e reforçado dentro das escolas. Quando a gente fala de transformação social, a gente não pode pensar que a transformação vai acontecer, vai virar pipoca.
é um milho que a gente coloca no calor e ele vira do avesso. Não, nós estamos falando de recontar a nossa história. Nós estamos falando de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde sequer o direito à vida era garantido para esses meninos e meninas de rua. 30 anos não é nada, porque se a gente piscar e fechar os olhos, a gente vai lembrar de momentos, perfumes e até gestos que nós repetíamos há tão pouco tempo. São apenas 30 anos de história. Nós ainda ouvimos a questão do preconceito contra pobres, negros e periféricos, ainda como um rótulo de não acesso às políticas públicas. Ainda não dá, ainda não tem. Quando eu ouço o Val falando, que a gente, ele não falou com essas palavras, mas é preciso parar de fazer de conta, a gente precisa, sim, assumir nosso papel social nessa transformação. Cada órgão, dentro do seu limite, ele precisa trabalhar para que as políticas públicas alcancem realmente quem delas necessitam. Nós precisamos efetivar direitos. Agora ele vai entrar por 2. Já chega chegando. Não, pena, eu estou com problema com a internet. Agora estou te ouvindo, pode falar. É problema com a internet, está caindo. Manda brasa. O que eu acredito é o seguinte, como você disse, que a educação no Brasil, ela é de prefeitura, estado, federal. O povo não entende isso, o povo não sabe o que é isso, o povo sabe o que é ou comer ou trabalhar. Aqui no meu bairro, temos uma cultura de obrigação é terminar o 2º grau. Porque quando você termina o 2º grau, para entrar na universidade é tipo assim, quase uma utopia. Então, terminou o 2º grau, é como se você tivesse um diploma. Esse diploma já lhe dá o direito de trabalhar no comércio, trabalhar em tal canto. Por quê? A nossa cultura, a cultura da base que está aqui, vamos dizer assim, no chão da fábrica, é no 2º grau. Terminou o 2º grau, já terminei meus estudos, eu dizia isso, terminei meus estudos. Descobri depois que não se termina estudo. A minha educação até hoje é continuada, eu nunca parei de estudar. Estou estudando, assistindo um jornal, estou estudando, assistindo uma novela, sempre estou estudando, estou aprendendo, estou adquirindo conhecimento. Então, para você passar isso para uma sociedade que não tem perspectiva de paiinho não terminou o 2º grau, mãinho não terminou o 2º grau, então nessa situação, e meu pai que terminou o 2º grau também está na mesma situação. Para que é que eu vou me esforçar para terminar um 2º grau, que no bairro que eu moro é tipo assim, eu acho que a gente vê como se fosse uma obrigação. Pelo menos terminar o 2º grau, você dá uma satisfação à sua família. Mas não é garantia de nada. Você não tem garantia de arrumar um emprego, disso, aquilo, outro. É só uma garantia para a família, que você terminou o 2º grau. Mas a gente não quer saber, o povo não quer saber se é prefeitura, se é estado, se é o governo federal que manda dinheiro, que manda isso, que manda aquilo. Quem vem pedir voto na gente, a gente, é o quê? É candidato. O povo deveria aprender isso na escola. O que é um poder legislativo, o que é um poder executivo, o judiciário, é passado, tipo assim, é ensinado bem por cima mesmo. A Araci trouxe uma pergunta que eu queria que você tentasse responder. Do que mudou do tempo que você era menino para os dias de hoje aí, pelo menos, né, do seu ambiente que é aí na Paraíba? Aqui em João Pessoa, quase você não vê mais menino de rua. Quase você não vê mais menino de rua. São muito poucos os meninos. Temos bastantes meninos aqui venezuelanos, por causa do êxodo da Venezuela para cá. Temos muitas famílias na rua, mais famílias venezuelanas. Mas criança de rua de João Pessoa quase não temos mais. Temos o que hoje? Temos muitos meninos que não têm compromisso. Não tem compromisso com a escola, eu estava chamado nem trabalha nem estuda. Temos bastante aqui em João Pessoa. Vamos dizer assim, uma geração que ela está fadada ao desconhecimento, ao não conhecimento, ao não querer conhecer. Coisas que me entristecem, porque naquele tempo do 2º encontro, tivemos meninos ali, tivemos vereador, como disse a Fernanda, um amigo meu, um cadeirante, virou vereador aqui na cidade chamada Soledade, no interior da Paraíba. Eu tenho um amigo chamado Deusimar, que ele é secretário de Educação em Aguardina de Goiás. Então, tem Zé Ribeiro, que é educador, que é conselheiro tutelar.
Tem vários e vários meninos que participaram daquele encontro e hoje trabalham na área, trabalham de uma forma tão bonita com o que eles aprenderam no encontro e outra na vida, né? Que o movimento proporcionou isso. Então, a mudança é essa. Eu estou vendo uma turma que nem trabalham, nem estudam, não sei. Para você ter ideia, naquele tempo, que não tenho nada contra, mas era muito raro você ver um menino que usasse tatuagem. No meu tempo. Hoje, tatuagem é besteira. Até parece que o não usar tatuagem que é o anormal. E desses meninos e meninas, acho que eu ouvi você falar inicialmente que vocês foram em 45 lá para Brasília, é isso? Você manteve 45, contato? dentro do ônibus. Isso. Você manteve ainda tem contato com eles? Se eu tenho contato com vários. Vocês em alguma outra oportunidade se reuniram novamente? Ah, seria maravilhoso. Porque a gente foi no número de 45. Tá cortando, puxa vida. Val, tá cortando, amigo. Oi. Você começou a responder, começou a cortar, cortando a fala. Só tá com a sua imagem agora, mas a sua voz cortou. Eita. Tenta reconectar para a gente fazer mais umas 2 ou 3 perguntas para a gente encerrar, amigo. Vamos ver se você consegue reconectar. Essa frase que Val trouxe, e eu deixei aqui, que Daiane fez esse comentário, e é verdade, né? A gente está aprendendo todo dia. A gente aprende quando a gente acerta, quando a gente faz alguma coisa que foi positiva, e a gente também aprende quando a gente erra. Porque quando a gente erra, a gente tem como avaliar aquilo que a gente fez e descobrir onde não deu certo. E aí a gente pode tentar mais uma vez para poder conseguir ter sucesso. E a vida é essa forma continuada. A gente vai aprender com a vida até no último dia que a gente estiver vivo. A gente vai aprender até no último suspiro. E construir e trazer a ideia, por isso que a educação ela é uma coisa perigosa. E aí eu lembro muito da fala de Val, tanto que eu consegui editar o texto e o vídeo, e tem uma parte que ele fala do seguinte, que o sistema não quer que ninguém esteja organizado. Então, ele fala isso, naquela fala de 1 minuto e alguma coisa. E ele fala, se a gente não se organizar, ninguém vai vir lutar pelos nossos direitos. Então, é aquela coisa que, de vez em quando, eu estou trazendo aqui, que tem a frase do meu amigo Geraldo, quando a gente não cria pauta, a gente vira a pauta dos outros. Quando os assistentes sociais não criam uma pauta e não levam para o CNAS, não levam para as instâncias de decisão, quem vai decidir por eles são outras pessoas, não vai ser a classe. Né? Quando os professores têm os seus colegiados e se reúnem e constroem uma pauta e vão para cima, como puderam seguir,
como os agentes comunitários de saúde também conseguiram, através de muita luta, de organização, de pressão, conseguir a regulamentação da função, conseguir que o sistema de saúde fosse implementado, que houvesse todo um processo para que se construísse a regulamentação da função do agente comunitário de saúde, para que esses pudessem ter um piso nacional. Isso sim, é uma categoria, né? Os professores, como conseguiram também, através do Fundef, ainda na época, e também com o Fundeb, foi um processo de luta, de enfrentamento, de organização, de construção de pauta, né? E discutir a educação é importante porque ela é a plataforma geral de mudança da nação. Os japoneses investiram em educação enquanto estava tendo a Primeira Guerra Mundial, né? De 1914 a 1918. Os japoneses só entraram na Segunda Guerra Mundial, né? Mas eles já tinham uma estrutura de educação pronta. A Coreia também investiu em educação, e outros países, como a Dinamarca, como a Finlândia, como a gente tem países aí que os presídios eles estão virando museus, né? Que é para lembrar aqueles tempos do encarceramento, né? E discutir a educação é discutir a libertação, né? Quando você, Val, eu não sei se você está ouvindo, mas quando você, na sua fala, lá em 1989, lá no ginásio Mané Garrincha, que você falou que a gente precisava estar organizado para cobrar os nossos direitos e que o sistema não queria que ninguém fosse organizado, é porque isso é bom para o sistema. O importante para o sistema é que você não funcione, é que você não aprenda, é que você não possa arguir, é que você não possa enfrentar, é que você tenha medo. O sistema quer pessoas medrosas. O sistema quer pessoas que não tenham conhecimento, pessoas que não tenham argumento, que não possam arguir. É isso que o sistema quer. E o sistema consegue construir isso, sabe como? Cerceando o direito à educação, tendo uma estrutura de educação fragilizada, com professores mal remunerados, com professores sem capacitação, sem formação, com a informação que devia ser passada, sem ela ser passada para os alunos, para a comunidade escolar. Então, o sistema, ele funciona, ele é engrenado, ele é engendrado para que as coisas não deem certo, para que as pessoas desistam, para que as pessoas não falem. O sistema funciona para isso. E a gente tem uma luta contínua que é de trabalhar contra o sistema. É moer contra. Mas não porque tem que ser contra por nada. Você está sendo contra porque você quer o melhor, né? Quando vocês foram para Brasília, né, que os meninos e meninas de rua se organizaram e foram para Brasília em 89, vocês estavam querendo a cidadania. Cidadania que não existia, que a primeira lei que foi criada para os meninos e meninas, que na verdade não existia nem menino nem menina, só existia o menor, que é um código de 1927, que depois teve outro no ano de 73 ou foi 79, e até Dr. Bené trouxe para a gente aqui, e falou, e a gente conversou bastante, inclusive sobre o juiz que redatou esse novo código, né, que traz toda uma estrutura onde a criança ou adolescente é uma pessoa indigente. E o sistema quer pessoas indigentes, quer pessoas que não existam, quer pessoas que não construam discurso, quer pessoas que não possam pautar. Porque eu tendo outra pessoa para falar por mim é muito fácil. Eu fico no conforto. Mas também eu corro o risco dela dizer aquilo que eu não quero que ela diga. Eu corro o risco que ela diga o que ela quer dizer. Quando ela é porta-voz. Porta-voz não realiza e não fala os seus desejos. Representante representa alguém.
representa um coletivo, representa um colegiado. E a fala tem que ser coletiva, não tem que ser com base nos seus desejos. E isso a sociedade está precisando retomar. A gente está precisando, Val, retomar essa caminhada que vocês fizeram. Né? Retomar e rever essas pessoas que ajudaram a construir a história. Você está me ouvindo, Val? Tô ouvindo, sim. Então, Val, eu queria que você falasse de uma pessoa daí da Paraíba que tem uma história. Dona Margarida Pereira da Silva. Eita, mulher negra, paraibana, do sertão. É uma pessoa feita Helena. Eu não tive o prazer de conhecer Dona Margarida. Eu soube que ela foi até candidata a prefeita. E a vereadora também. Pois é. Eita, danado, me arrepiei, viu? É fazer esse enfrentamento. Ai. E esse momento que a gente está vivendo. Sim, Val. Eu peço desculpa a vocês pelo meu céu internet caindo direto, é uma pena mesmo. Mas para Margarida foi para mim, Margarida foi para mim um exemplo de pessoa, como eu falei para você ontem, é Margarida e Zilda Arnes, que o nosso Brasil esqueceu, Zilda Arnes também, a fundadora da Pastoral da Criança. Margarida é um exemplo, uma negra sair dentro de um sítio, sair dentro do mato. Ela se formou em inglês, ela conseguiu o nível superior, ela fundou uma creche, ela fundou o Clube do Trabalhador, ela pensou no outro, ela não tinha o que a sociedade busca de beleza, não. Era uma pessoa super. Margarida foi um exemplo de pessoa. Deus sabe tudo que faz, a gente não sabe tudo que diz, mas a morte prematura dela, essa semana eu acho que ela estava fazendo 70 anos. Pombal deve a muita Margarida, não só colocando no nome dela em nome de rua, em nome de praça, não. Ela ensinou, pelo menos a mim, eu a conheci, vixi. Como a gente é covarde, A nossa sociedade é má, querem fazer o bem. E, infelizmente, o povo não reconheceu o serviço Margarida. Mas os que a conheciam, hoje eu reconheço muito, eu me emociono muito quando falo em Margarida, porque foi um exemplo para mim de militância, de pessoa. Margarida é uma ícone para mim. Desculpa aí. Tá mais do que desculpado. A gente entende sua emoção. Eu não consigo ver uma pessoa que tenha mais exemplos bons de militância, de fazer o bem ao próximo, do que Margarida. Sem impor religião, sem impor partido, sem impor nada. Era o bem ao próximo. Ela foi a primeira pessoa que eu vi pureza no ensinar, pureza no querer o bem ao próximo. Quando a minha primeira filha nasceu, ela foi visitar a minha filha, ela me deu tanto conselho para formar uma família. Olha, procure dar o melhor para essa menina, não sei o quê. Aquelas conversas que a adolescente não quer escutar, mas era necessário escutar. E ela sabia falar do jeito dela. Ela sabia falar de uma forma agradável, de uma forma amiga, de uma forma show de bola. Margarida foi, hoje para mim, ela é um dos seres humanos que me engrandeceu muito. Eu busco muito buscar na história de Margarida exemplos para mim. E é muito emocionante ter conhecido ela. Parabéns para quem a conheceu, parabéns para quem segue alguns ensinamentos de Margarida. Ela é um exemplo. Hoje, Pombal é outra cidade por causa de Margarida. Pombal é um berço de meninos politizados. Você conseguir politizar uma criança. E Margarida politizou vários meninos. É de uma sapiência, de uma organização que ela conseguia fazer. Ela passava para as crianças o dever, o cidadanismo. Ela passava para isso. É tanto que eu acredito que vou botar uma estimativa de 100 meninos que passou por Margarida, 100 meninos. Se dois deu para alguma coisa errada, deu muito. 98%, eu boto 98% dos meninos viraram cidadãs.
sabendo dos direitos e sabendo dos seus deveres. É verdade. E hoje a gente tem como falar do CEMAR, que é o Centro de Educação Margarida Pereira da Silva, que é lá na cidade de Pombal, e um dos dirigentes é Zé Ribeiro, né? Meu amigo, irmão. O CEMAR tem uma super estrutura, tem salas climatizadas, tem uma padaria comunitária, oferece vários cursos à população de crianças e adolescentes, às mulheres. Então, é um trabalho muito bom. Já fui para umas 3 atividades de Zé lá em Pombal. Esperamos que a pandemia se controlando, a gente possa ir de novo em março, né, a Pombal, aos encontros que tem de formação lá, e que a gente possa novamente estar se reunindo, se reencontrando. E é importante falar dessas pessoas que fizeram história. E você, Val, faz parte dessa história, velho. Você estava lá, quem entrar no documentário vai ver seu discurso, e quem está aqui acompanhando a gente vai estar tendo a oportunidade de estar compartilhando aqui com você, de estar compartilhando esse caminho que você trilhou. E isso é importante para a gente. É importante porque você, Val, você estava esquecido. E o nosso trabalho é trazer os invisíveis para o processo. A nossa primeira live, eu lembro, foi com Dona Helena. Dona Helena, entrou o Doutor Olímpio e o pessoal gostou muito de Dona Helena, né? Foi show de bola, né? Helena que tem uma energia, um calor, né? Uma coisa boa, que você chega perto dela, você se arrepia, né? O pessoal que assistiu a live aqui, rapaz, né? Dona Helena, né? Foi-se embora Dona Margarida, a gente ainda tem Dona Helena, a gente ainda tem outras pessoas nesse processo, né? Que são exemplos que a gente pode seguir, que a gente pode fazer. Esse pessoal fez num período que não se tinha nada, que não se tinha como se articular direito, que o telefone que era usado era telefone de orelhão, gente, que era usado com ficha. A gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar da história, onde as cidades tinham cabines telefônicas, que tinham uma telefonista que fazia ligação para você, né? Então, quem tem um pouquinho mais de idade, que já está na faixa dos 80, viveu isso, né? Eu tô doente, comecei agora, tô no 41, vou pro 42 esse ano, se o coronavírus não me pegar e não me levar antes. Mas eu tô aqui, firme e forte, né? Mas a gente tem que pensar nisso, que essas pessoas fizeram uma caminhada num período onde tudo era pior do que agora. O pessoal estava saindo do regime militar. O segundo encontro nacional desses meninos foi em 89. O primeiro, salvo me engano, foi em 86 ou foi em 84. 84 ainda era o sistema caminhando para o próximo, né? Mas isso a gente só vai aprender com a história. Porque é a história que vai mostrar os desafios, os caminhos, as batalhas que essas pessoas trilharam. Que a gente precisa também trilhar. Que a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem aqui para poder aglutinar, para poder juntar gente e pautar aquilo que a gente entende que é melhor para a gente. Porque senão os outros vão decidir por nós. Vão decidir por nós. E é isso que a gente precisa trazer. A gente precisa trazer os invisíveis. Feito a gente trouxe Val, todo mundo, a maioria, a gente recortou, colocou no documentário. Muita gente não sabe quem são aquelas pessoas. E a gente precisa trazer essas pessoas para o debate e trazer para a pauta, porque elas são importantes.
é elas que trazem aquilo, as dificuldades, as lutas, os desafios, e que a gente precisa ter coragem para construir um país com cidadania. A gente precisa construir isso. E Val é esse exemplo, Helena Jansen passou por aqui, é outro exemplo, Dr. Bené passou por aqui, Dr. Olímpio, Silvino Neto, diversas outras pessoas que têm uma caminhada na história e que a gente precisa trazer e que a gente precisa ter como exemplo que as pessoas passaram por dificuldades muito piores. Voltou, Fernando. Voltou, Val? Tá conseguindo ouvir? Voltei, tô conseguindo ouvir. O celular tá... A internet aqui tá uma benção. Pois é. Eu nem ia falar nesse ponto, Silvia, mas você colocou. E aí a gente está discutindo um documento. Que o atual presidente disse que ia jogar num vaso sanitário. Para quem não sabe o que é latrina, latrina é um lugar onde fica misturado urina, fezes, tudo aquilo que é excretado, que não serve, que o corpo humano bota para fora. E ele disse que o lugar do estatuto era esse, né? O atual presidente. E aqui a gente está tecendo, e aí podem dizer que não, é uma coisa política e tal. Mas como é que você vem para cá discutir uma política de garantia de direitos humanos, criança e adolescente, onde a gente tem na presidência um presidente que diz que é a favor da redução da idade penal, que se ele puder, ele bota até para 10 anos de idade. Aí você vem e diz, eu não vou falar nome, mas eu tenho um amigo conselheiro tutelar que disse, eu defendo o ECA, mas eu votei nele. Ele disse isso, mas ele não pensa mais assim. Aí eu tive que perguntar, você teve um particular com ele? Ou você entrou na mente do presidente e descobriu que ele não pensa mais isso? E aqui não é uma discussão, não, fulano é petista, fulano é isso, fulano é aquilo, não. A discussão não é essa. A discussão é, não existe meio buraco. Ou a gente defende que isso aqui é importante, que o direito da criança e do adolescente é importante, ou então vão defender o presidente. Não dá para ter duas conversas. O cara é a favor que todo mundo tenha um 38 em casa. O decreto das armas foi feito para todo mundo usar arma, inclusive o conselheiro tutelar. Vocês sabiam disso? Eu tenho amigo que está fazendo clube de tiro. Já fazia clube de tiro antes disso. Porque já estava certo que o decreto ia sair. Que pauta é essa, gente? A gente vai virar pistoleiro tutelar? Não dá. Você é para arrastar menino para ir na festa, no baile, arrasta menino para dentro de casa, botar medo. A gente tem uma PL tramitando no Senado para que o Conselho Tutelar fiscalize festa. Fiscal de festa. Houve uma mudança, houve uma emenda onde se tirou o conselheiro tutelar e se colocou agente de proteção. Hoje, 2020, a gente tem associações estaduais de agentes de menores. Tem. E é num estado grande, que tem muita gente, que tem mais de 400 municípios. Como é que você vai acreditar que esse homem que está aí vai votar, vai aprovar uma lei que garanta e que regulamente o Conselho Tutelar? A gente tem que fazer essa pauta, a gente tem que discutir isso, né? Existe uma ideia, uma vontade
de se discutir uma lei que regulamente, de fato, o Conselho Tutelar, que garanta isso, que garanta aquilo. Existe uma vontade. Nós não conseguimos efetivar e realizar esse desejo durante mais de 12 anos de governos progressistas. Será que a gente vai conseguir com esse cara? É possível ter diálogo com quem quer botar uma arma na tua cabeça? Carregada? Né? Tem condições? E aí, Val, você está conseguindo ouvir a gente? Estou conseguindo. Val, A minha internet está... eu sei, Val. Eu queria, Val, que tu trouxesse para a gente como é que tu vê essa questão da redução da maioridade penal, que é uma pauta do presidente, é uma pauta particular dele, e também é particular de muita gente, inclusive da bancada da bala. Fernando, eu que é vou ser o pessoal bem... que ganha dinheiro das empresas de arma. Eu vou ser bem breve nas minhas palavras. Que a gente, o brasileiro está precisando é aprender a respeitar um ao outro. Nada se resolve na violência, nada se resolve na bala. Já fui vítima disso aí e reduzir a menor idade não vai resolver nada. Porque quanto mais leis você tem hoje a Lei Maria da Penha, que o homem continua batendo na mulher. Então não adianta você diminuir a idade penal e vai continuar a violência. Então, se você educa a criança, você prepara ela para o mundo. Você prepara ela para o Brasil melhor que a gente quer. É na educação, e não através de diminuir a idade penal. Antes eu pensava em diminuir a idade penal. Mas hoje, depois de refletir bastante, não vai adiantar. Não vai adiantar. Seria um tiro no pé. Você iria estar colocando mais adolescentes em cadeias, junto com adultos, e não ia resolver nada. Quando a real solução está na educação. Pois é. Eu fiz uma pergunta aí, a net caiu, eu queria fazer ela de novo. Você, de alguma maneira, trabalhou ou precisou do serviço do CMDCA ou do Conselho Tutelar? Você participou de alguma reunião, alguma coisa assim? Não participei, não. Eu não. Quando já faz algum tempo que eu tinha me afastado do movimento de rua para trabalhar, tomar conta da minha família, e não tive esse acesso, não. Entendi. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Não é uma desculpa plausível, mas a gente, novamente eu vou chamar de chão de fábrica, a gente tem uma escolha muito difícil de fazer. Ou você continua na luta, ou você tem que trazer comida para dentro de casa. Então eu tive que comida para dentro de casa, tive que trabalhar. E outra, a gente trabalhava na feira, era feirante, então ou você trabalha ou você não come. Então a gente tinha que trabalhar. Uhum. É compreensível, a gente entende isso daí. É uma curiosidade, porque você trabalhou, você, né, e os seus amigos estiveram na luta pela implementação do Estatuto, né, trabalharam a questão da Constituição, participaram de todo aquele movimento da Constituinte, e aí, se você tivesse tido alguma situação em que o Conselho e os órgãos que o Estatuto criou, seria interessante. Mas a gente entende que os fatos não foi preciso, né? Você levou a sua vida e conduziu a sua vida sem precisar dessa proximidade, desse atendimento. Isso é bom. Mas detentor de tanta sabedoria, eu acredito que você tenha traduzido isso na forma em que você educou seus filhos, em que você vê a sociedade, que a luta dos direitos humanos de crianças e adolescentes, ela não se faz apenas quando a gente está engajado num movimento. A gente faz todos os dias, minuto a minuto, quando educa filho, quando trata bem o vizinho, quando se coloca à disposição da sociedade para o que for necessário. Eu acho que quando a gente quer... Eu fico lisonjeado com suas... Eu fico lisonjeado com suas palavras, acredito que... Eu fico lisonjeado com suas palavras, acredito que não sou tão merecedor delas,
Mas, novamente, Não, agradeço muito a assim. Fernando. Não, você é assim, e aí você tem todo o meu respeito, porque quando a gente quer fazer o bem é de dentro para fora. A gente não precisa ir até onde ele é necessário. Quando a gente é ferramenta do bem, a demanda procura a gente. E eu vou reforçar o que a Ana está falando, porque, na verdade, é como se você fosse um representante de todos aqueles que a gente gostaria que estivessem aqui, que tiveram lado a lado com você, numa trincheira, porque o Estatuto é um divisor de águas. Você está representando todos aqueles que estiveram lá naquele encontro, você representa aquilo que chamavam de futuro do Brasil. E hoje eu vejo uma pessoa consciente politicamente, vejo uma pessoa que, apesar de não ter ido na faculdade, compreendeu o mundo ao seu redor e colabora para que o seu mundo, de uma maneira ou de outra, mude o mundo dos outros. Isso, para nós, enquanto promotores do conhecimento, né, de fazer com que as pessoas pensem e raciocinem, porque o Fernando falou uma coisa muito importante. A questão de nós, e isso aqui dentro do nosso projeto que estamos desenvolvendo aqui desses 30 anos do Estatuto, ainda temos pessoas que ainda não compreenderam o que é direitos humanos, vivem e se alimentam de direitos humanos, estão dentro da causa, mas que não compreenderam o que é direitos humanos ainda. E aí ainda se puxam por um lado que é contra os próprios direitos humanos. É um antagonismo, é um paradoxo muito grande. Como que eu vivo daquilo? Como que eu estou trabalhando para promoção, defesa ou controle de direitos humanos, mas se eu não acredito nos direitos humanos e vejo ele como direito dos humanos, que tem que ter punição sim, que tem que sim conselheiro ter arma, que tem que sim, é meio que inexplicável. Então, quando eu vejo, dentro da sua pureza das suas falas, e como você conduziu, como você chegou até hoje, pai, avô, cidadão. Gente, essa construção, é fácil de ver que vocês, né, são sim o futuro. E agora, sementes para um futuro mais adiante, que nós estamos nos fortalecendo, buscando nos fortalecer todas essas pessoas que têm esse espírito dos direitos humanos, porque nós somos indignados por natureza. Nós somos indignados por natureza. E essa indignação é que tira da gente a vontade de fazer o bem, como a Ana falou. É isso. E quando a gente escuta, a gente revê aquele documentário, que você fala com tanta garra, que você pega aquele microfone e fala em nome de todos nós. Você não tem noção do peso que aquilo representa, do grito que estava preso. Tá falando, Val? Travou de novo. Que dó. Travou, Val, travou. Tenta reconectar de novo, não perde essa fala, não. A gente quer te ouvir falando sobre isso. Vai ter que repetir, Val. Vai, por favor. Não estamos te ouvindo, Val. A gente não consegue te ouvir, Val. A gente está vendo você, mas não está ouvindo. Enquanto o Val tenta, eu quero pegar um gancho de Val. E aí, quando ele fala da educação, e quando ele fala que vive um processo contínuo de aprendizagem, que ele aprende quando assiste uma reportagem, aprende quando escuta um rádio, aprende quando vê a realidade do dia a dia, e que a educação, e aí quem é professor e quem
tá mais mergulhado, e, enfim. A educação, ela vai ser realmente, como Mandela disse, é a arma do processo de transformação. É pela educação que você vai conhecer as leis do seu país, é pela educação que você vai saber arguir e entrar nos espaços de decisão, é pela educação que você vai poder se organizar e construir estratégias de enfrentamento, é pela educação que ela vai te transformar. Então, a educação é esse processo transformador, e é por isso que a educação é tão observada e tem tantos cuidados de ser cuidada, de forma a poldar o teu limite de conhecimento. Porque a partir do momento que tu vai aprendendo cada vez mais, tu vai conseguindo colocar em prática aquilo que tu aprendeu na teoria. É pelo processo de organização, né, que você consegue promover a transformação. Como também é por esse mesmo processo que você consegue a tomada do poder, pela educação, pelo pensar, pelo agir. Outros são pela truculência, pela força e pela irracionalidade. Mas a educação está ligada a tudo que vem do pensar e do agir de forma pensada. E a gente precisa fazer esse resgate. E trazer essa pauta é trazer essa discussão. Como o diálogo que foi construído na Índia, por Mahatma Gandhi, por um processo de enfrentamento ao sistema colonial, onde o processo foi rompido através de um processo de pacificação e de desobediência, né? Por isso, quando até eu coloquei uma frasezinha a semana, ou foi a semana passada, né? Especialmente para os conselheiros tutelares, que manda quem pode e desobedece quem conhece a lei do abuso de autoridade, é porque a gente precisa saber, a gente precisa conhecer, a gente precisa buscar para que a gente tenha argumento e que a gente possa enfrentar o sistema, né? Então, é através disso, e a educação passa pela construção do conhecimento, pela construção do saber, pela vivência, daquilo que a gente aprende dentro da faculdade, daquilo que a gente aprende na universidade, como aquilo que a gente aprende na rua com o gari. Como o Val trouxe tão simplesmente de falar do processo de aprendizagem, que ele disse que aprende todo dia. E a gente tem aprendido todos os dias, e a gente precisa praticar o nosso aprendizado todo dia, no nosso trabalho. Aplicar em casa, como eu aplico com meu filho autista, Heitor. Aplicar transformando as pessoas, ajudando as pessoas, para que elas possam ver com os olhos delas mesmas. E isso é um trabalho difícil. É um trabalho que a educação tem, que os professores têm. Por isso que são indivíduos e são agentes públicos tão perigosos. Os professores. Bom, Val está tentando aqui novamente, está se reconectando. A gente já está em quase 2 horas de live. Amanhã a gente tem mais uma live, né? Vamos falar sobre o direito à dignidade, à liberdade. Mas, deixa eu ver aí. Val? Oi, voltei. Tá conseguindo ouvir, Val? Estou conseguindo ouvir. Pois é, Val. E aí... Eu queria pegar o gancho da minha fala do vídeo, do segundo encontro. Eu queria que vocês, quem assistiu, queria que vocês prestassem atenção no último momento do vídeo, da minha fala, que era ao meu olhar. Eu assisti o vídeo várias e várias vezes, mas quando eu vi aquele meu olhar, eu fiquei tipo assim, caramba, olha esse olhar. Se vocês prestarem atenção, é um olhar tipo assim, eu não vou desistir. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso, que esse momento me marcou do vídeo, que foi esse olhar, que no final do vídeo mostra.
Um olhar de não de raiva, um olhar de não desistir, um olhar de querer que as coisas vá para frente. Antes que a minha internet caia novamente, eu vou me despedir de vocês e agradecer do fundo do coração aos participantes e a todos. Muito obrigado, Fernando. Eu estava precisando disso. Para como me lembrar desse passado tão gostoso que foi. Val, a gente só, Pode falar. tem, Val, gratidão a tu, cara. Porque tu tava dentro do processo. Tu foi lá. Tava. Tu falou. Tu ocupou. Tu pegou a pauta. Tu tava lá defendendo o teu interesse. Como cada profissional deve defender o seu interesse. Os assistentes sociais defender o seu interesse, os conselheiros tutelares defender o seu interesse. A criança ou adolescente não está lá. A gente não está lá e você estava lá e trouxe essa pauta. Agora eu vou tentar passar o vídeo aqui. Vou tentar jogar ele na tela. Então, eu vou fazer minhas considerações finais. Acha aí, Fernando, para você encerrar com ele, a Ana fecha e eu fecho me despedindo também. Vai lá. E falar para você que cada minuto desse nosso bate-papo, desde que eu vi o vídeo até a chamada de ontem, e durante todo esse período aqui, é impossível não ficar com um fio de água aqui querendo escorrer, de gratidão, de orgulho, de dizer, cara, você me representou naquela rampa, você me representa hoje como trabalhador brasileiro, como as crianças do Brasil que vingaram. Eu me coloco lado a lado com você, com muita humildade, e agradeço de coração de você ter vindo aqui partilhar essa emoção com a gente e dizer que a luta continua, que a gente tem que sair da zona de conforto e temos muito ainda que fazer. Grande abraço e me considero sua amiga. Eu quero fazer minhas considerações finais dizendo que é muito emocionante, de verdade, de verdade. Você está junto com quem fez florescer o nosso motivo de trabalho, mas não só o motivo de trabalho, porque quem entra para a causa vivencia ela a todo minuto, a todo tempo. Você vive a causa e você vive pela causa. Não é uma coisa de um trabalho simples que você vai lá, bate o cartão e pronto. Você continua com aquilo na sua vida. Você leva isso tudo para a sua vida. Quando a gente vê esses olhos, sim, que nos chamou a atenção, e não foi só quando você fala do seu olhar, outros colegas já se colocaram aqui, que observaram, sim, seu olhar. Essa gana, aquela vontade. Então, quando você, Ana, fala da representatividade, você representa todos nós, você representou todos nós naquele momento. E aí, agora, quero fazer referência ao Fernando. Eu não sei como ele te achou. O Fernando é um mago dessas coisas. A gente tem que agradecer muito a ele por ele proporcionar esse encontro contigo. Espero continuar seu amigo. Vou te procurar aí na internet. Não sei se você tem Facebook. Fernando, a gente quer manter contato com você. A gente se sente, sim, ligado à questão da infância. Isso nos liga a todos, né? Então, meus agradecimentos por vocês terem feito a parte de vocês e terem contribuído para um Brasil melhor, para uma sociedade melhor, mais justa, mais humana. Eu acho que precisamos muito disso, dessa humanidade dentro de nós. Meu muito obrigado a você e ao Fernando. Viu, Fernando? Valeu demais, cara. E Ana, sempre especial, tá do seu lado. Fernando, Gil, Val.
Manda brasa, Fernando. Pronto, eu vou tentar colocar aqui o vídeo. O Val tá falando, mas a internet dele parece que caiu de novo. Pessoal, só para vocês saberem, o Fernando está tentando colocar o vídeo aqui da fala do Val, para quem ainda não assistiu. Pessoal, nós temos mais uma semana de encontro, viu? Não está terminando, não. Nós temos mais uma semana e a gente vai fazer algumas coisas especiais até outubro. Fiquem ligados nisso daí. O Fernando está ainda tentando colocar a fala do Val aqui, o vídeo. Eu acho que vai agora, vai. Vamos encerrar com esse vídeo. Parece que o Fernando que caiu. Oh, meu Deus. As questões técnicas hoje estão que estão, hein? Nossa, não colaboraram com a gente. Fernando, você tá. Estamos te ouvindo agora. A gente não conseguiu, não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Mas todo mundo tem o vídeo, todo mundo recebeu, né? A gente conseguiu cortar. O vídeo ele é um documentário falando justamente da luta, né? Do movimento de meninos e meninas de rua, de toda a articulação, de todo o enfrentamento que foi feito, né? Para que o estatuto ele pudesse ser uma lei, né? E que pudesse garantir direitos universais, como também, na sua parte especial, direitos específicos, né? E esse momento tem sido um momento de desafio. É um desafio para a gente. Eu aqui em Pernambuco, né? Ana Paula em São Paulo, Giovanni aí também em Minas Gerais. E aí a gente topou essa parada de fazer essa atividade referente aos 30 anos do Estatuto, cada um tentando fazer e buscar um parceiro para construir, para estar aqui trazendo a pauta, estar aqui discutindo, dialogando, poder estar construindo caminhos para que a gente possa continuar seguindo, né? Não é um caminho fácil. Dizer que é fácil, não é, né? Mas estamos firmes na luta.
E amanhã convidar todo mundo de novo para participar, né? Onde a gente vai tratar do direito à dignidade, à diversidade, e vai ser muito positivo. Vamos falar muito sobre a questão do preconceito, do racismo, da violência institucional. Amanhã é uma pauta que promete, né? Teremos amanhã Eliane Silva, que é aqui de Pernambuco, uma guerreira lá da cidade de Garanhuns, no agreste de Pernambuco, né? Lutadora, guerreira na área de direitos humanos. Vamos ter também Lucas Estevão. Lucas, ele foi conselheiro tutelar, milita na causa LGBT. E vamos ter também uma gestora da área pública, né? do núcleo de políticas LGBT e políticas afirmativas. E a gente vai fazer um discurso que nem todo mundo está afim de fazer, que nem toda pauta está afim de pautar. Mas a gente tem esse desafio para fazer, e amanhã vamos falar sobre a dignidade, o direito à diversidade, sim, de criança e adolescente. Não adianta varrer para debaixo do tapete, tem que vir discutir, tem que aprender com o diálogo, tem que conversar com quem vive na pele esse processo de realidade, viveu na pele esse processo de exclusão, de perseguição, de violência. E esse é o debate de amanhã. Quarta-feira, teremos um grande debate. Um debate com a presidente do CONANDA e com a vice-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Também teremos a participação da presidente do Conselho de Direito da cidade de Curitiba. E, eita, meu Deus, a gente tem mais uma pessoa. Estou tentando lembrar. Às vezes é muita informação. Mas vou lembrar agora. Vou trazer o nome já já. Sim, meu amigo Djalma, mas ele não pôde participar. Na sexta-feira vamos ter um debate da área da magistratura. Teremos a participação do vice-presidente das coordenadorias estaduais da criança e do adolescente do Brasil. Vamos ter também o Dr. Jadir, que é do Ministério Público aqui de Minas Gerais. E é isso, eu vou parar por os outros, mas a gente tem muito debate ainda para fazer. Agradecer a todo mundo que passou por aqui e amanhã tem mais. Um abraço para todo mundo. Beijo no coração.